Eu tive o privilégio de dar um abraço agora no Luiz Alberto Bozzi, que está morando na Itália. Ele e a Marli, eles estão morando no norte da Itália. E ele estava me dizendo aqui há pouco, disse que todo domingo eles participam do culto lá na Itália através da internet. Estava agradecendo a Deus pela participação, que eles podem lá estar conectados. E não somente os cultos, mas também os programas que tem na internet, eles têm participado. Eu gostaria que vocês orassem, porque as lutas são grandes. Os adversários não querem que essa mensagem se propale. E nós não temos força nem capacidade para esta luta. Essa luta tem que ser de Deus. Daniel, capítulo 9, versos de 20 a 27. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus. Vamos parar. Daniel está orando. Ele está na face do Senhor. E ele está confessando o seu pecado e o pecado do seu povo. Eu gostaria que observasse bem este ponto. Confessar o pecado pressupõe que o pecado já foi perdoado. Eu não confesso para ser perdoado. Eu confesso porque já fui perdoado. A graça já operou. Versículo seguinte. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. É bom a gente voltar um pouquinho. É bom a gente observar que, mais uma vez, Gabriel é o anjo. É o anjo da comunicação da graça. Gabriel está muito ligado ao povo de Deus em geral, enquanto que Miguel está ligado ao povo de Israel. Esses dois arcanjos têm missões específicas de mensageiros. Anjo significa mensageiro, de mensagem, de trazer as mensagens do Altíssimo para o seu povo. Carro de placa 5, luz acesa, depois vai acabar a bateria. Ok. Bora? Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Pode ir. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu só quero lembrar o seguinte: muitas vezes, quando você faz uma oração, a resposta não é imediata. Existe um tempo de Deus dentro da sua própria economia. E às vezes você fica ansioso. Ele diz que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Mas nós vamos ver no capítulo 10 que existe uma guerra aqui na parte chamada lugares celestiais. Existe uma guerra que nós não vemos. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades,
forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não percebemos. Um mosquito, Aedes aegypti, pode transmitir 3 doenças ou coisa mais do que isto, e faz um escarcéu, e o bichinho é tão pequenininho. Mas mais perigoso do que o Aedes aegypti é a luta espiritual da maldade nos lugares celestiais. Porque essa eu não posso ver. Os cosmocrátares, os que governam este cosmo, esse princípio, através de uma rede de influências invisíveis que atuam na nossa mente e que às vezes nos mantém prisioneiros. Mas aí ele diz que desde o princípio esta ordem veio e considera, pois, a coisa e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, neste versículo, o versículo 24, nós temos um leque de 6 ações que iriam acontecer com o advento do Messias, do ungido, do Deus encarnado. Ele iria fazer 6 coisas importantes. Nós vamos passar para o verso seguinte, mas depois a gente volta para o 24. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós lembramos que Daniel está na Babilônia. Já haviam se passado 67 anos. Deus havia dito, por meio do profeta Jeremias, que o povo ficaria 70 anos. Daniel orou a Deus e Deus começou a mostrar o que ia acontecer. E neste acontecimento do povo, lembrem-se que Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, ela foi destruída, demolida pelo rei Nabucodonosor. Na primeira entrada, 606 a.C. e na segunda, 586 a.C. Ele veio e demoliu a cidade, derrubou o templo, acabou com os muros, destruiu a cidade. Então a profecia está dizendo que haveria um tempo da restauração da cidade. Haveria a ordem, desde a ordem, esta ordem que viria no ano 445 antes de Cristo, feita pelo rei Atarxerxes da Pérsia, que esse tempo, até o advento do Messias e a sua morte e a sua ressurreição, esse tempo da redenção, passar-se-iam 7 semanas ou 49 anos, que foi o tempo desde a ordem da restauração até a reconstrução de Jerusalém, através de Zorobabel, através de Neemias e através de Esdras,
que são esses livros, Esdras e Neemias, e também o livro de Esther, que conta um pouco deste ponto da restauração, da reedificação. Então são 49 anos, e mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, até que o Messias fosse sacrificado. Isto perfaz 487 anos. Dos 483 anos, haveria esta obra do versículo 24. Deus tem um tempo para o seu povo. E esse tempo do seu povo, ele não conta a escravatura, a ignorância, e ele vai, aquele tempo que o gafanhoto comeu, ele vai restituir ao seu povo. Mas vamos continuar ao versículo seguinte, o 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Agora presta atenção. 49 anos foram gastos para reconstruir Jerusalém. Depois as circunvalações, as regiões periféricas levaram-se muitos anos para se reconstruir. No tempo de Jesus, a cidade estava reconstruída. Havia um belíssimo templo que Herodes o Grande tinha restaurado, muito bonito. Mas Jesus disse, no seu último encontro com seus discípulos, assim, quando eles estavam passando em frente ao templo, e os discípulos mostraram aquele templo construído com pedras de 3.000 a 7.000 quilos, pedras de mármore, lindíssimo, todo bordado com uma videira a ouro na frente, muito bonito. E os discípulos disseram, olha que belíssima construção. Jesus disse, pois é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, em 483 anos, eles reconstruíram, e no ano 70 de nossa era, o general Tito, que depois se tornou imperador romano, foi e derrubou tudo de novo. Aquilo que Nabucodonosor havia feito 600 anos atrás, agora no ano 70, Jerusalém foi demolida, não sobrou pedra sobre pedra. Foi toda derrubada. O templo não ficou nada. Para não dizer que não ficou, ficou o Muro das Lamentações lá, um pedaço do muro que eles até hoje vão lá enfiar oração de papel entre as pedras. Mas o templo foi derrubado e lá mais adiante Saladino construiu a mesquita de Omar e ficou lá no lugar do templo. E essa mesquita hoje está sendo estudado, porque dizem que ela não foi construída exatamente no lugar do templo, mas um pouquinho mais afastado. E aí eles estão fazendo um acordo, do qual a Sua Santidade Francisco está envolvido, para construir o templo do lado da mesquita, para poder fazer um acordo
entre Esaú e Jacó. Entenda que a guerra foi na barriga da mãe, mas continua nos dias de hoje, a mesma guerrinha, que o Lula chamou de guerrinha. Ele está dizendo que 62 semanas serão até que o ungido fosse morto. O ungido é Jesus, o Cristo. Ele não estará mais. E então o príncipe, aqui o Império Romano, já passamos o Império Babilônico, a cabeça de ouro, já passamos o Império Persa, o peito de bronze, de prata, já passamos o Império Grego, os quadris de bronze, e agora estamos em plena vigência do Império Romano. O povo de um príncipe, isso aqui é o império, que há de vir destruirá a cidade. Isto aqui ele está dizendo no ano 537 antes de Cristo. Olhando com um telescópio do tempo, ele estava vendo lá que ia acontecer. Será e daí para frente, o seu fim será como um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Até o fim, Israel e os árabes vão estar lutando em guerras, desolações, até o fim. O verso seguinte. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Aí ficou faltando a última semana. Depois que Jesus realizou a obra, o cronômetro de Deus fechou. Pá! O tempo para com Israel foi fechado. Começamos a era da igreja e vai assim até que chegue o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou com Nabucodonosor e vai até o fim, quando Deus torna a apertar o botão do cronômetro dele para ligar, e aí nós temos a 70ª semana que está faltando. E será que ele diz que nessa semana Israel fará uma aliança com o anticristo, e no meio da semana, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo, e quebrando o acordo, vai haver uma grande perseguição, e aí nós vamos ter a guerra do Armagedon, e Israel vai ficar sozinho, lutando contra todo o sistema da Babilônia. Babilônia ainda existe? Existe. O sistema da Babilônia, o princípio governamental da Pérsia, a filosofia grega e o direito romano, em toda a sua essência, vai chegar contra Israel, mas aí o Senhor entra na história e ele vai pisar lá no Monte Sião. E quando ele pisar o pé no Monte Sião, vai haver uma obra de Deus, de restauração, de regeneração do restante de Israel. Porque Deus tem uma palavra com este povo. E esse povo rejeitou o Cordeiro, mas o Senhor tem os seus olhos voltados para ele. Agora vamos voltar para o versículo 24. O versículo 24, portanto, ele fala de 6 coisas que nós estamos andando aqui. Ele está dizendo que 70 semanas estão determinadas sobre o teu
sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Pará. Então nós temos aqui as 6 realidades realizadas não quer ver por quê. Essas coisas tem hora que não quer vir mais. Eu digo que as potestades do ar que opera nos filhos da desobediência tem muita ligação com Wi-Fi, com Zap, tem muita ligação com a comunicação. Tem hora que trava. Isso aqui nunca travou. Agora hoje resolveu travar. Mas vamos lá. Então a primeira questão aqui é fazer cessar a transgressão. Ele está aqui dito, para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados. Segunda, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Para cessar a transgressão, nós já tratamos uma vez aqui, andamos um pouco mais sobre esse assunto. O princípio da transgressão foi tratado pela cruz. Todo esse é o tratamento da cruz. O princípio da transgressão para dar fim aos pecados. Nós vimos que Jesus levou sobre si os pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nossos pecados já foram tratados por Cristo. Todos os nossos pecados. Nós precisamos ter consciência da palavra de Deus. Eu preciso não olhar tanto para mim, mas olhar por aquilo que Jesus fez. Quando eu olho para mim, eu vejo incoerência. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele realizou uma obra. E eu vou ficar com qual das verdades? A minha verdade humana ou a verdade eterna de Deus? A Bíblia diz que não era para que nós atentássemos para as coisas que se veem, pois que as coisas que se veem são temporais, mas que nos atentássemos por aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Quando eu olho para a obra de Jesus, eu me vejo crucificado com Cristo. Quando eu olho para mim, eu me vejo incoerente. Mas eu preciso ganhar a revelação bíblica, a revelação do Espírito Santo, que a morte de Jesus foi suficiente para me libertar de mim mesmo. Eu preciso olhar isso. Com quem eu vou ficar? Com o meu ponto de vista ou com o ponto de vista dele? Essa aqui é uma questão que a gente precisa verificar. Os meus pecados já foram perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e do pecado todo, sem deixar nenhuma rebarba. Todos foram perdoados. Mas eu também preciso ver que ele veio para expiar a iniquidade. E aqui que nós estamos vendo na vez passada, que a iniquidade é diferente das iniquidades. Eu vou ter que desligar aqui um pouquinho, porque ele não quer me obedecer.
As iniquidades, como os pecados, são fruto. A iniquidade e o pecado são a árvore, a fonte. Nós precisamos entender isto para poder viu? O bicho funcionou agora. Então, a primeira vez então que nós vimos a palavra iniquidade na Bíblia, já vimos isso de outra vez aqui, foi em Gênesis 4:13, quando Caim disse: grande é minha iniquidade para ser perdoada. Ninguém pode tratar a nossa iniquidade senão Cristo. E nós tínhamos parado em Isaías 53, de 5 a 12. Vamos voltar a Isaías 53, que é um texto extraordinário. Nós vamos ler Isaías 53, não de 5 a 12, mas de 1 a 12. A gente vai parando, porque nós precisamos ter fundamento nas Escrituras. O Salmo 119, versículo 133, diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Preste bem atenção, ordena está aqui numa forma imperativa, ordena tu. Não sou eu que tenho que me ordenar na palavra de Deus. É o próprio Deus que tem que me ordenar na sua palavra para que a iniquidade não se apodere de mim. Vocês estão vendo que eu hoje estou andando bem? Eu vou dizer uma coisa para vocês, só para de passagem. Eu estava lendo sobre verminose. E comecei a ler que verme dá muita dor no corpo e que traz muitos problemas nas juntas. E eu fui ler e passei uma noite lendo sobre verminose. E aí falei com o médico e ele disse: tome Anita. E eu fui e tomei Anita. Você sabe que as dores foram embora? Estava cheio deles. Olha só, então eu estou dando a receita aqui, quem sabe procura para o médico, não tome por conta própria, mas procura o médico, quem sabe você está com dor no corpo, está cheio das bichas, das doenças, a bicha se chama lombriga, está cheio de lombriga por aí, ela está carcomendo você, mas não é só lombriga que carcome não, ansiedade carcome, medo carcome, preocupação. E nós precisamos ser libertos também agora por outro remédio, que é o remédio da cruz de Cristo. Vamos embora começar esse versículo, esse capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele começa a fazer uma pergunta. O profeta Isaías é um pouco antes de Daniel. Aqui é mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele está fazendo uma pergunta: quem deu crédito na nossa pregação? E a quem foi revelado a força do Senhor, o braço, o poder do Senhor? E onde está o poder do Senhor? Onde está o braço do Senhor? Onde está a potência do Senhor? Aí ele vai descrever. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha, aqui ele está descrevendo quando o Senhor Jesus foi levantado na cruz. Ele está descrevendo de uma maneira muito pictórica.
Ele está usando uma figura dizendo que ele foi subindo como um renovo perante o Deus, como raiz de uma terra seca. Eu não sei se vocês moram aqui no Paraná, não sabem muito bem o que é uma raiz de terra seca. A raiz daqui, ela é mais ou menos torta, mas ela vai bem. Agora, lá no Piauí, a terra é seca, a raiz faz verdadeiras costuras por baixo da terra e vai para lá e vai para acolá e fica toda torta. E ele está descrevendo aqui que ele foi subindo como raiz de terra seca, que ele não tinha nem aparência nem formosura, não havia nada de beleza que nos agradasse. Por que ele estava tão feio assim? Porque ele estava fazendo aquela obra de vicário, de assumir o meu, o seu, o pecado da humanidade. Ele estava carregando aquilo que nos faz feios. Deus não fez o homem feio, não. A feiura é fruto do pecado. Eu falei isso uma vez num lugar, e uma senhora muito engraçada, mas muito feia, ela depois veio para mim e disse assim: você está vendo, Glênio, o que o pecado fez em mim? Ela era muito bem-humorada. Era uma figura da minha terra. E ela disse: o pecado acabou comigo, porque se a feiura é fruto do pecado, não podia ser mais feia do que eu, o que ele fez. Mas ela tinha um bom humor que fazia gosto a gente conversar. Mas é aqui, ó, não tinha nem aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo seguinte. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele se tornou ali muito solitário ao carregar a humanidade pecaminosa sobre si. Tudo infestando ele, com toda a nossa sujeira, com toda a nossa arrogância, nossos orgulhos, as nossas mágoas, o nosso ódio, a nossa natureza perversa, estava sobre ele, também a nossa bondade arrogante, e ele estava carregando, é para fazer a expiação pela iniquidade. A expiação é que ele iria cobrir, não encobrir. Ele iria cobrir com o preço de redenção. Para poder nos libertar. A palavra cobrir aqui tem o sentido de pagar um preço mais alto. Para nos redimir. É sempre aquela mesma história do jovem efebo, lindo, adolescente, escravo em Roma, mas com um corpo perfeito, sendo disputado no mercado por dois pedófilos, ricos, querendo comprar o jovem. Tanto. E os dois foram disputando, quando chegaram já num preço bem estratosférico, apareceu um cidadão no meio e dobrou a importância. Vamos imaginar, chegou a 50 mil reais. E o cara gritou: dou 100 mil reais. Todo mundo assustou? Porque já era um escravo, vamos imaginar, um escravo não chegava mais do que 25 mil reais.
E aí o cara já estava em 50, porque os pedófilos, eles são adoecidos na sua alma, e eles querem levar vantagem da beleza, da força, e aí eles jogaram pesado, mas aquele homem veio e... Isso aqui é tudo hipotético, eu não me lembro das importâncias, nem a história conta quanto, mas ele dobrou. E quando ele fez isso, todos olharam para ele, ninguém... Quem dá mais, ninguém deu mais. Ele comprou, arrematou, foi lá e pagou. E aí o escrivão perguntou para ele, em nome de quem eu ponho a escritura? Porque os escravos tinham uma escritura. Em nome de que? Ele era propriedade. E aquele senhor perguntou, qual é seu nome, moço? Ele disse, Patrício. E ele disse, ponha no nome de Patrício. E o moço respondeu, o senhor não pode fazer isso, porque se o senhor puser no meu nome, eu estarei livre. E o homem diz, bem, eu te comprei para que você fosse livre. Aí o rapaz diz, mas o senhor não pode fazer isto, o senhor pagou uma fortuna por mim. Ele disse, eu paguei uma fortuna, o dinheiro é meu e eu faço do dinheiro o que eu quero. Isso significa cobrir para resgatar. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou um preço. É por isso que quando eu ouço alguém dizer assim, tem uns pregadores, desculpa eu dizer que são picaretas da fé, que vira para você e diz assim, você tem que pagar o preço. Que preço você vai pagar, meu caro? Qual é o preço que você vai pagar diante daquele preço eterno do Deus Todo-Poderoso? Você tem que pagar o preço para você poder receber a bênção de Deus. Vai para o inferno. Você está louco? Eu sempre falo, eu tenho um sapato aqui, está com uma palmilha e meu sapato está velho, mas se disserem para mim assim, eu vou te dar uma sapataria inteira. Eu renuncio, mas que é ligeiro o meu sapatinho velho. Que renúncia que eu fiz? Que desvantagem, eu ganhei uma sapataria por um sapato velho. Eu ganhei um reino por uma terra, por 80 anos de vida. Você está ficando doido? Não estou renunciando nada. Eu estou ganhando é tudo. Eu ganhei um reino de Deus por uma vidinha de 70, 80, 90 anos, sei lá, 120. Só os cacos, mas tem direito. O que eu vou fazer? Estou renunciando. Renunciando nada. Estou usufruindo de tudo. Agora, ele está dizendo aqui que ele pagou um preço de redenção, de resgate, para que a iniquidade que me caracterizava fosse anulada. Então, ele ficou sozinho, foi muitas dores. Se você tiver tempo, hoje à noite, antes de ver Fantástico, leia o 52 de Isaías e pense no filme A Paixão de Cristo. Pense naquele filme e diz assim, que surra, que cruz, que sofrimento ele padeceu. Mel Gibson não contou nem metade do que o texto de 52 de Isaías conta. O sofrimento que ele padeceu foi muito maior do ponto de vista psicológico e espiritual do que do ponto de vista físico. Ele começou a suar sangue só em pensar. Aquela hemossudorese dele de sangue corresponde à dor da alma.
Porque ele estava olhando para mim. Olhando para você. E ele tinha um propósito. Nos tirar do cabresto do pecado e da iniquidade. Era desprezado. E dele não fizemos caso algum. Versículo seguinte. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A Trindade tinha tomado uma decisão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem, vamos criar o homem, vamos. E se o homem cair? Se o homem cair, um de nós tem que resgatar. Quem vai? Aí o filho diz, eu vou. Você vai? Vou. Mas se você for, eles vão matar você. Aí o pai disse, se eles matarem, eu ressuscito. Mas vamos resgatar esse homem. Nós vamos tirar ele. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si. Enfermidades e doenças não são a mesma coisa. As enfermidades são da alma, as doenças são do corpo. As enfermidades estão ligadas à nossa independência de Deus. A doença é consequência das enfermidades da alma. Por isso que a obra de Deus começa no nosso espírito e depois passa para a nossa alma e finalmente no nosso corpo. Ele nos salvou no nosso espírito, Ele está salvando na nossa alma e Ele salvará o nosso corpo com um corpo de glória. Isso é tão perfeito, mas Ele está fazendo esta obra e Ele levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando eu olho para o Deus que sofre, a Trindade toda estava sofrendo por minha causa. E enquanto eu não tiver a consciência de quão grave é isto, eu vou ficar na periferia, achando que a coisa foi muito... Não, Deus tinha a obrigação de me salvar. Conversa, rapaz. É um amor louco. É um amor solidário profundo. O verso 5, ele diz aí, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele veio para cessar a transgressão, para para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Agora ele está mostrando aqui, ó, as transgressões, ele foi traspassado por nossas transgressões. Aquilo que Daniel falou lá. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades no plural, que correspondem aos nossos pecados, aos frutos, o adultério que eu cometo, a mentira que eu falo, o roubo que eu faço, tudo isso são apenas atos. Mas ele levou sobre si. Ele levou. Ele levou as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos restaurados, sarados, libertos, curados, sanados. Ele fez isto. Quando eu olho para ele, eu vejo o remédio. Quando eu olho para mim, eu vejo a doença. Então eu tenho que olhar para ele. É dele. Isaías diz assim, olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Quando nós olhamos para ele, nós vemos solução para nós. Quando nós olhamos para nós nos deprimimos, ficamos depressivos. Não vejo saída.
Graças a Deus, porque eu posso olhar para Ele, Ele nos atrai. O verso 6, então ele mostra aqui: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora presta atenção que aqui agora mudou. E todos nós andávamos como barata tonta, desgarrado. Cada um pelo seu caminho, cada um fazendo como quer, cada um fazendo o que acha. Eu sou dono do meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quero. Mentira. A vida não é sua. Você não é dono do seu corpo. A vida não é sua. A vida é um dom de Deus. Você é um abusado quando pega o seu corpo e quer fazer dele o que você quer. Isso é mentira. E é mentira do diabo. E bota na sua cabeça. Eu pertenço ao Senhor e o meu corpo é dele. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero. Eu faço do corpo aquilo que ele vai fazer em mim e através de mim. Cada um, isso aqui é o conceito do humanismo. Cada um anda como quer, faz o que quer, diz o que quer. Eu sou dono do meu nariz. Você não é dono de nariz, coisa nenhuma. O peso da sua vida é um fôlego. Um rei lá em Israel, o rei Herodes, ele levantou-se e disse: eu sou o grande rei, esse povo depende de mim. A Bíblia diz que ele caiu comido de bicho. Quem pensa que você é? Você tem o seu cronômetro. Amanhã eu irei a tal lugar. Baixa o facho. Se Deus quiser. Se eu estiver vivo, iremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, é que Deus é longânimo, misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aí ficam esses arrogantes fazendo isso. Mas, olha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade. Não aqui as iniquidades, mas a iniquidade de nós todos. A minha iniquidade é igualzinha dele. A natureza iníqua deste cara é a mesma que eu tenho. E aí Jesus ficou mais feio ainda. Não só os pecados, mas a minha fonte, a minha natureza ficou sobre ele. De nós todos a iniquidade. Versículo 7. Eu quero ver se eu termino isso aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele tinha todo o poder de sair daquela cruz. Ele podia ter se rebelado. Ele chegou no momento de Getsemane, ele chegou para o pai e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele disse: mas seja feita a tua vontade. E para este momento é que eu vim. Eu vim para esta hora. Eu vim para esse momento de libertação. Ele não abriu a sua boca. Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, porque ele estava realizando uma obra tremenda de redenção, de expiação da nossa iniquidade. Para que depois ninguém pusesse na minha conta. Ele está devendo. Sabe o que ele faz no céu hoje, Satanás faz no céu hoje?
me acusa. Mas sabe por que ele não pode fazer nada? Porque a Bíblia diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A gente olha para ele e sabe que nele nós temos libertação. Então, perante os seus sosqueadores não abriu a boca, verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Eu gostaria de lembrar que o nome Jesus, que ele recebeu, dado numa visão a José, significa aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Ele, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Quem é o povo de Jesus? Todo aquele que nele crê. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus e a sua obra vicária, sacrificial, a sua obra de cruz e a sua obra de ressurreição, onde nós fomos expiados de toda a culpa, de todo o pecado, de nossa natureza. Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando José de Arimateia, um mega milionário da época, chegou e disse assim, me dá o corpo dele que eu vou enterrar num sepulcro aqui perto do Calvário. Isso aqui já estava designado 700 anos antes, que diz que ele foi contado com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. E por que ele morreu? Por causa dos pecados da Andréia, do Pedro, da Yolanda, da Dina, Lídia, Cristina, as duas Cristinas, uma em cada ponta. Poxa vida, foi por causa disso? Foi. Foi só por causa disso. Isto é tudo o que ele fez. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu quero que você olhe. Ao Senhor agradou moê-lo. Porque era esse torniquete tinha a ver conosco. Eu me tornei agradável ao Pai em Cristo, porque o Pai agradou moê-lo, fazendo-o sofrer, enfermar. Quando ele der, como ele está dizendo, quando ele der a sua alma como oferta, não pelos pecados, mas pelo pecado, pela iniquidade, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E aqui está falando da ressurreição, e esse assunto é da vontade do Senhor, que faz prosperar ou fazer a vida nova pela ressurreição.
José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento na terra da escravidão. Manassés significa Deus me fez prosperar na terra da minha escravidão. Morte, esquecer. Vida, prosperar. A prosperidade do Senhor é a prosperidade da alma, é porque Cristo vive em nós. A ressurreição reina em nós. E nós temos uma nova identidade. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você vê que o texto pega a transgressão, pega iniquidades, pega a iniquidade, pega pecados, pega o pecado, pega as iniquidades, ele vai jogando para dizer o seguinte: foi uma obra de limpeza, de purificação, de redenção total, de expiação, para que nós não vivêssemos aí feito galinha, ciscando em cima de fezes de porco, para comer os farelos. Nós podemos, como Mefibosete, muito bem, sentar na mesa do rei. Ainda que os nossos pés sejam feridos e podres, como os pés de Mefibosete, nós fomos convidados para o rei para sentar e banquetear com ele. Não sei se você sabe o que é isso, ou se você tem que viver feito galinha ciscando em estrumo de porco. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu fico sempre... Pode ir para frente. Pode ir para frente. Não era para falar isso. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que coisa mais linda! A obra que Jesus fez ali na cruz, para a expiação da minha iniquidade, é completa. Ele, por isso eu darei muitos com a sua parte, com a sua obra, com os poderosos repartirá ele os despojos, até as suas roupas. Eu hoje estava lendo de madrugada o texto quando os soldados repartiram em 4 partes as roupas dele. Aí foram repartir a túnica, mas a túnica não tinha costura. E tiveram que lançar sorte. E a sorte caiu sobre mim. Eu fiquei vestido com a túnica da justiça dele. Eu não sei se você entendeu. Não foram os soldados que foram usar aquela túnica. Sou eu que fui justificado pela sua morte. Se você quiser tomar posse também, ela é multiplicadora para cobrir a nossa nudez e a nossa vergonha. Ele derramou a sua alma na morte, foi contado com transgressores, contudo levou sobre si, aí volta o pecado, a natureza de muitos. E você sabe onde é que ele está hoje? À destra do Pai, intercedendo por nós. Você sabe por que ele pode salvar perfeitamente? Porque ele é o nosso intercessor. Ele não só morreu por nós, mas ele intercede por nós. Ele fez uma obra em favor do seu povo de levar sobre si. Então, Daniel viu isto lá atrás, o que ia acontecer no Calvário, que Jesus iria levar a iniquidade. Ele ia expiar a nossa iniquidade. Só terminando aqui,
eu fico lembrando de Noé. Noé recebeu uma missão de Deus muito esquisita. Ele tinha que fazer uma arca num tempo que não tinha chuva. Deus disse: eu vou destruir a terra, Noé, você vai fazer uma arca. Ele não tinha nenhum curso de engenharia. E ele recebeu do Senhor por revelação como construir uma arca. Eu gostaria tanto que os governantes do mundo deixassem as pessoas que sabem estudar ir lá no Monte Ararat, onde a arca está depositada debaixo de uma neve milenar, para ver como foi a arca de Noé. Ela está lá, está lá. Mas ninguém pode aproximar-se do Monte Ararat, nem cientistas. O último que pôde encostar lá foi em 1905, teve a cabecinha perdida. Por quê? Porque não interessa para o mundo saber que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem uma salvação. Mas o Noé fez a arca. E nessa arca tinha uma palavra betume. Essa palavra betume é a palavra redenção. Para que a água de fora não entrasse, nem a umidade de dentro saísse. Esse betume é a palavra usada para nos cobrir. O Noé, depois que ele saiu da arca, 1 ano, 40 dias de chuva, depois 150 dias esperando as águas descer, depois que ele saiu, ele foi e plantou uma videira, uma vinícola, e ele depois tomou um pileque. Vendo aquele mundo acabado, ele tirou a roupa, ficou nu, e o seu filho Cão exprobou-o. Eu estou usando uma linguagem mais acadêmica. O colocou à vergonha, não simplesmente por mostrar a sua nudez, mas por violentá-lo. Naquele momento, os seus 2 irmãos, Cão, os seus irmãos Jafé e Sem, tomaram uma capa. É a mesma ideia da capa de Jesus. E de fasto, sem expor a vergonha, cobriram o pai. Cão, por causa disto, tornou-se maldito. Há uma maldição em você envergonhar aqueles por quem Cristo resgatou. Quando você faz uma fofoca contra um santo de Deus, ainda que sujeito às vicissitudes deste mundo, você é um mensageiro de cão e do cão. Você é um instrumento de maldição. E esta maldição virá sobre a sua vida, ou aqui, ou no inferno. Em lugar de maldição, bênção. Em lugar de chacota, palavras de afeto. Porque nós fomos resgatados para sermos embaixadores daquele que nos resgatou, para sermos mensageiros de Deus nesse mundo. Que o Senhor nos conceda o privilégio, a alegria de sermos embaixadores do Senhor neste mundo de caos. Ok? O seu filho não é uma peste. Outro dia uma senhora disse: essa pestinha,
Eu olhei para ela e disse: querida, talvez a peste esteja na sua boca. E quem sabe no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Filho não é peste, filho é bênção. É bênção do Senhor. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Mas que trabalho bondoso. Eu vou contar a história daquela minha irmã que me disse assim: Glênio, como eu gostaria hoje de ter aquele tênis sujo jogado no corredor e aquela cueca colocada no chão e aquela toalha que não ficava pendurada. Como eu gostaria, Glênio, de ter tudo isto hoje. E eu fiquei tantas vezes implicando com meu filho. E agora ele morreu. E eu não tenho mais o privilégio de levantar aquele tênis sujo e lavar e guardar. E perdi tanto tempo simplesmente criticando meu filho, maldizendo, porque dá trabalho. Filho dá trabalho. Só que não dá trabalho é neto. Mas filho dá trabalho. Neto só dá prazer. Hoje eu recebi um WhatsApp do meu genro, mostrando o Felipe tentando falar. A primeira linguagem dele é a linguagem do egoísmo. Dá. E ele tão convicto que ele fez um discurso e ele dizia dá. Eu digo: meu filho, você já está demonstrando quem é, de que natureza você veio. Da nossa raiz de Adão, é dá. A Bíblia diz que tem um bicho chamado sanguessuga, que tem 2 filhas. Outra versão diz que tem 2 nomes. Dá. Só quer. Mas tem um outro versículo que diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.